Então, gente, caiu, né? Já excedeu os 40 minutos, mas vamos voltar, né? Eu estava falando da importância do alojamento conjunto, né? E eu falei que um dos principais objetivos é aumentar o índice de aleitamento materno, né? As mães possuem muitas dúvidas em relação à amamentação. Então, essa é a hora da gente agir, ensinar a pega correta, né? A técnica correta. A gente também tem que ensinar cuidados básicos relacionados ao RN, né? Quando a gente for lá dar o banho humanizado, chama a mãe, chama o pai, ensina a fazer o curativo do cordão umbilical, tá? E essa hora também é muito importante que as próprias puérperas conseguem trocar experiências entre si, porque na rede pública, o alojamento conjunto, né, são várias puérperas e recém-nascidos que ficam juntos, né? Então as próprias puérperas, né, as próprias mães trocam experiências entre si, elas mesmas se acalmam, elas mesmas se ensinam, né? Mas, assim, a gente, como profissional, né, da área da saúde, como técnico de enfermagem, como enfermeira, enfim, a gente tem, né, o dever de ensinar ali o mínimo, gente, o mínimo que a gente deve ensinar, né, é a pega correta, né, a técnica correta da amamentação, porque tem muita gestante que sai é, da alta hospitalar, né, tem alta hospitalar e não sai sem saber amamentar, tá? Isso aí é dever nosso ensinar, tá? Porque a realidade, não é falando mal, mas a realidade que eu vejo em alguns locais é outra, né? Geralmente é uma correria da equipe, e eu não culpo, porque eu sei que é correria, né? Mas é uma correria da equipe e os profissionais não, alguns, né? Não todos, né? Não dá assistência como deveria. Então, assim, eu espero que vocês não sejam um deles, tá? A gente tem que ter no mínimo, um mínimo, é, ensinar ali a técnica correta da amamentação. A gente vai ver os prejuízos daqui a pouco, tá? Na verdade, a gente vai ver agora os prejuízos, né? Que essa irresponsabilidade nossa traz, tá? Então, eu vou falar sobre a amamentação, tá, gente? No pós-parto, é muito comum as pessoas acharem, né, as puérperas acharem que vai ter as mamas cheias de leite, né? Mas isso nem sempre acontece. Então, é nosso dever explicar para ela como isso acontece, né? A fisiologia de tudo isso. Porque o que acontece? Quando a placenta é expulsa, nosso corpo cessa a produção de estrogênio e progesterona. Aí sim a prolactina é liberada, tá? A gente sabe que a prolactina ela tem ação ali na lactação, tá? Então, o RN, ao mamar, ele estimula a produção da prolactina e da ocitocina, e nisso o leite é gerado, tá? Então, assim, a principal coisa, assim, que a gente deve, o principal, depois eu vou ler, tá, pessoal, as dúvidas de vocês. A principal medida, né, é para que a mulher consiga amamentar e sempre ter leite, é o quê? É colocando o RN para mamar, tá? Por isso que ali na própria sala de parto, a gente deve colocar o RN para mamar lá, já ali naquele momento, tá? Porque quem produz o leite é o próprio recém-nascido, né? É o estímulo que ele causa, né, no corpo da mulher, tá? Porque tem muita mulher, gente, que fala assim, não sei se vocês já ouviram isso. Ah, eu não amamentei porque eu tinha pouco leite, aí empedrou. Vocês vão ouvir muito isso, quem for trabalhar. E é justamente o contrário, né? O leite empedra porque ele está em excesso, né? E qual a forma dele não empedrar, dele não ficar em excesso? Colocando o RN para mamar, né? Ele esvazia, né? E depois ele enche de novo de leite. Então, assim, o principal estímulo para a mulher sempre ter leite é o RN mamando sempre. Tanto que tem mães que amamentam por muito tempo, né? Tem crianças, né? Realmente crianças de 3 anos que são amamentadas. Então, assim, enquanto que houver esse estímulo, tá? A mulher ela vai conseguir amamentar, tá? Então, a gente tem que pôr na cabeça dela que o principal estímulo é o próprio RN. A gente tem que colocar ele para mamar. Só assim a produção de leite, né,
vai ocorrer. Tirar isso da cabeça que empedrou porque tinha pouco leite. Não, gente. Empedrou porque tinha muito. Um exemplo fácil que eu vou dar aí para vocês é igual uma jarra, né? Você põe uma jarra de água no congelador. Você quer beber água gelada, então você vai tirar ela, né? Com o quê? Com uns 20 minutos de congelador, no máximo. Se você deixar lá, o que que acontece? A água não vira gelo? É a mesma coisa. Se a gente deixar aquele excesso de leite na mama, o leite também empedra, tá? E aí, pior ainda, né? O pior de tudo não é o leite cessar. O problema é que isso pode causar uma dor insuportável para a mulher, tá? Infecção, enfim, tá? Então, o leite, de qualquer forma, ele deve ser retirado, tá, gente? E outra coisa, o aleitamento materno, ele é completo, ou seja, ele é exclusivo. Até os 6 meses de vida, né, do bebê, ele não precisa de aguinha, ele não precisa de suquinho, ele não precisa de frutinha. E a gente pode dar essa orientação com muita certeza do que a gente está falando, tá? Sem medo de falar isso. Porque o leite, ele possui a gordura, né? Os lipídios necessários para a criança. O leite, a criança não sente sede. Se ela mama o leite materno, ela não sente sede, porque o leite dá saciedade, né? Ele tira a sede. Então, assim, para eles, o leite materno é a melhor coisa do mundo, tá? Para eles se desenvolver, a melhor fórmula, a fórmula mágica para um bebê se desenvolver é o leite materno, tá, gente? Então, a gente tem que orientar as mães em relação a isso, que até 6 meses é exclusivo, não precisa de aguinha, suquinho, enfim, tá? E outra coisa, depois desses 6 meses, aí que a introdução alimentar entra, né? Aí que ela aparece, na verdade, tá? Só que ela entra no intuito não de substituir o leite materno, tá? Só de complementar. Tanto que a indicação do Ministério da Saúde é que a criança seja amamentada até os 2 anos de vida, tá? Até os 2 anos de idade. Vocês sabiam dessa aí? Alguém sabia? Vocês estão querendo participar hoje? Não? E outra coisa, gente, recomenda-se que a criança seja amamentada sem restrições de horários e tempo, tá? Que chama amamentação livre demanda, tá? E tem muita mãe, outro erro, né? Tem muita mãe que acha que o leite não sustenta. Quem já ouviu falar que o leite não sustenta a criança? Ah, parti para a forma porque o meu leite foi fraco, o meu leite não sustentou. Eu já ouvi muito isso, tá, gente? O que acontece é que na maioria das vezes, né, é o que? A criança, ela mama, aí passa 20 minutos ela quer mamar de novo, aí ela passa mais 20 minutos ela quer mamar de novo. Então, assim, ela quer mamar o dia inteiro. Se você deixar, ela fica o dia inteiro no peito, né? E as mães acham que é o seguinte, né? Por ela a criança pedir o peito toda hora, ela acha que o leite é fraco, que não sustenta. Não é isso, gente, tá? O correto é livre demanda. Se a criança quiser ficar ali no seu peito o dia inteiro, ela fica, tá? É ela que estabelece o horário dela, não é você que estabelece, tá? Então, se ela quiser mamar um pouquinho, mamar 5 minutos, passar 20 minutos e pedir de novo, assim, não é porque o seu leite não está sustentando, tá? Não é porque o teu leite é fraco, é porque a amamentação ela é livre demanda mesmo, tá? Então, se tem muita mãe que não sabe, às vezes não é culpa, gente, da mãe, tem muita mãe que não sabe, e a gente que tem que dar essas informações para ela. Tem a mãe que, se o bebê ficar pedindo peito toda hora, vai achar o quê? Vai achar que o leite dela não está sustentando. Aqui na minha própria família, né, já aconteceu isso em quase todas as gestações das pessoas aqui da minha casa, né? Por não ter essa informação, acabou desistindo de amamentar. Só que, assim, a amamentação, gente, é um vínculo, né, único com o filho e com a mãe. Então, primeiro, você tem que ter vontade de amamentar. E você tem que ter tempo, você tem que ter disposição, né? Igual eu passei o olho e falei que a mãe, coitada, vai ficar fraca. Mas, assim, ela sempre vai produzir leite, gente.
sempre vai produzir leite, tá? Então, assim, o leite ele vai ser produzido ao próprio estímulo da sucção do RN, tá? Mas é lógico que ela deve manter a melhor alimentação possível, porque o leite dela é o que ela come, né? Outra coisa, tem criança que sente muita cólica. É normal sentir cólica, mas aquelas cólicas em excesso pode ter relação aí com a alimentação da mãe, tá? Que tem mãe que come chocolate, bebe coca. E, gente, o aparelho digestório do recém-nascido, né? Ele ainda é novo, né? Não passou nada por ele ainda. Então, assim, o primeiro alimento que passa é como se ele fosse todo grampeado, né? E conforme o alimento vai passando por ele, que ele vai se adaptando ali àquela nova condição. Então, se você jogar logo ali, né? Se o leite conter ali coca, chocolate, aí complica, aí a criança fica com cólica mesmo, tá? Mas assim, livre demanda, mas normalmente o bebê, né, ele pede o peito aí, né, o aleitamento materno exclusivo, é em geral 8 a 12 vezes por dia, só para vocês terem noção, tá? Então, gente, vocês entenderam a importância? Né? A importância também de ensinar a pega correta, né? Porque tem muita mãe que desiste, porque o que acontece? O certo é o bebê abocanhar a areola toda, tá? Que é aquela parte mais escura em volta do bico do peito, tá? Então, amamentar não dói. Quem fala que sentiu muita dor amamentando é porque a pega estava incorreta. Quando a pega é correta, não é doloroso, tá? Então, para a pega ser correta, a gente deve introduzir a areola praticamente toda na boca da criança. Senão, ela só fica mordiscando ali, mordiscando o bico do peito. Isso machuca. Aí, isso vai causar fissura mamária, vai ter sangramento. Aí, ao invés de ser um momento prazeroso entre mãe e filha, mãe e filho, vai ser um momento doloroso para a mãe, né? Para a puérpera. Então, assim, eu quero só isso, os meus alunos, o que eu quero que vocês entendam, ensinem a técnica correta. E eu vou mostrar para vocês, eu tô falando, mas eu vou mostrar qual que é, tá? Mas antes de eu falar a técnica correta, eu vou falar os tipos de aleitamento, tá? Tem o aleitamento materno exclusivo, tá? Que é quando a criança, o bebê, ele recebe apenas o leite materno, tá? Mesmo que seja direto da mama, ou ordenhado, porém ele é materno, ele veio da mãe. Tá? Tem o aleitamento materno predominante, que é quando a criança recebe, além do leite, outras substâncias líquidas, como água, suco, chá. A gente tem só o aleitamento materno, que a criança ela recebe o leite materno independente se ela recebe outros alimentos ou não. A gente tem um aleitamento materno complementado. Nesse caso, a criança ela recebe o leite materno, porém ela tem uma complementação da refeição com alimentos sólidos. Geralmente é depois dos 6 meses, né? Que já começa a dar frutinha, legumes. Então, assim, geralmente essa fase de aleitamento materno complementado é depois dos 6 meses. Porém, gente, o intuito não é substituir, é só complementar, tá? E a gente também tem um aleitamento misto ou parcial, tá? Que o bebê, além de receber o leite materno, eles recebem também outros tipos de leite, né? De fórmula, enfim. Né? Vamos supor que a mãe trabalha e ela não consegue ordenhar a quantidade de leite necessário. Aí, enquanto ela está em casa, ela dá o peito, né? O leite materno. E quando ela está trabalhando, a criança recebe a fórmula, entendeu? Geralmente é mais esses casos assim, tá? Que acontece isso. E os cuidados de enfermagem, gente, como eu disse, ele é muito importante, né? A gente tem que orientar a posição correta, né? Iniciar o aleitamento mais precocemente possível, estimular a amamentação livre demanda, como eu disse, né? A criança, ela fica ali sem restrição de horário, né? Enfim. E orientar a lavagem das mãos também, sempre antes que ela for amamentar, ela deve lavar as mãos, tá? Eu vou colocar aqui uma foto que é um manual rápido, tá? Em imagens que explica como é a pega correta, tá, gente? Mas eu deixei um videozinho do Ministério da Saúde
lá na descrição da aula também, tá? É muito importante que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo, porque por mais que eu explique aqui, às vezes é só vendo, visualizando que a gente aprende, né? E assim, sabendo da importância que a gente carrega, né, essa informação, né? Se a gente souber assim, como a gente pode mudar a vida de alguém. Tem mãe que o sonho, gente, é amamentar e não consegue porque ela não tem informação, entende? Ou tem mãe que não tem condição nem de comprar o próprio alimento, vai ter condição de comprar fórmula para o bebê, porque fórmula é caro. Quem aí já deu fórmula para o seu filho porque não teve outra opção, sabe que é caro, né? Então, às vezes, a gente pode estar ajudando financeiramente e com uma simples medida, porque não é difícil, é só questão de informação. Quando a gente tem informação, a gente tem sucesso. Tá? Então, assim, sempre manter em mente que amamentar não dói. Se tá doendo é porque a pega tá incorreta. Não desistir de amamentar tão rápido, né? Porque a amamentação ela deve ser livre demanda, tá? Eu vou colocar aqui a imagem para vocês. Ó, lá no slide vocês vão conseguir ver melhor, né? Existem várias posições, mas essa aqui é a tradicional, que é o quê? É onde a puérpera ela tá sentada, tá? E ela pega o bebê na posição tradicional, tá? Que a mulher carrega o bebê no colo. E com a mão que ela tiver livre, ela vai é, ela vai segurar a areola e vai introduzir toda a areola na boca da criança. Como eu falo, não pode ser só o bico, senão a criança fica só chupetando e não consegue fazer a sucção. Aí, às vezes, você acha que a criança está mamando, mas ela não está. Então, na verdade, ela pode fazer até uma hipoglicemia, né? E causar um problemão aí. Então, assim, sempre a criança deve abocanhar toda a areola, tá? Porque além do aleitamento materno ser eficaz, não vai causar nenhuma fissura mamária na mulher, tá? Então, essa aí, gente, é a forma correta. E qual que é a posição da criança? É uma forma fácil de vocês explicarem para as puérperas, barriga com barriga. A barriga do neném com a barriga da mãe. Tem que estar uma frente a frente, em contato, tá? E o seguinte, abocanhar ela e introduzir na boca da criança. Mas aí tem várias posições, ó. A mãe que quer amamentar deitada, tá? Depois vocês dêem uma olhadinha lá. Tem a técnica aí do cavalinho, tá? E assim, uma orientação muito importante é sempre falar para a mãe alternar o seio, tá? Vamos supor que numa mamada ela deu o seio direito. A próxima vez que o bebê quiser mamar, ela vai dar o esquerdo e intercalando, senão um fica cheio demais e o outro fica vazio. Tá? E também, se um ficar cheio demais e o outro vazio, o que ficar cheio pode empedrar. Então, assim, tem que tomar cuidado. Como eu falei, em pedra, porque tem em excesso, né? Vou até colocar uma outra imagem aqui bem interessante também. Tá tudo no slide, tá, gente? Ó, para não sentir dor ao amamentar, ó, a boca do bebê, não sei se vocês conseguem enxergar, ela deve cobrir toda a areola, tá? A areola é aquela parte mais escura que as mulheres têm, entendeu? Então, assim, existem muitas divergências de informações em relação a isso. Por isso que, assim, gente, parece, igual você viu aí, é uma técnica simples, né? Mas ainda há falha na comunicação. E as mães saem, né? Tem alta do hospital sem saber amamentar, né? Aí volta no consultório médico, né? Ou volta lá no hospital, né? Com a mama fissurada, né? Sangrando, chorando de dor na hora de amamentar. Então, assim, vocês entenderam a importância, né? Se vocês entenderam a importância, a aula de hoje já valeu, tá? Mas assim, depois dê uma olhadinha aí nesse manual, tá? E até de um hospital conceituado, tá? E eu também deixei, gente, um vídeo ensinando, né? A mulher, ela tá com o bebê no colo e ela ensina. Então, assim, dê uma olhadinha lá,
tá? Agora eu vou ler as dúvidas aqui. Professora, minha mãe disse que meu irmão quase morreu porque ela não sabia amamentar. Ela achava que estava dando mamar e não estava, aí ele só chorava. Depois que ela foi descobrir que não estava amamentando. A Kátia, eu também. Para mim, a pior parte foi o desmame. Então, gente, é isso que eu acabei falando sem saber das dúvidas de vocês. Se você não faz a pega correta, né, a criança ela só fica ali mordendo, né, o bico do seio e ela não consegue sugar. A criança, o bebê não consegue sugar. Então, às vezes a gente acha que a criança está sendo amamentada e ela não está, ela só chora, né? E vai chegar uma parte que ela vai ficar quietinha, ela só vai querer dormir. Se você vê que a criança só está querendo dormir, aí você fala, nossa, é porque dorme muito. Não, gente, se tá dormindo muito, é porque a criança pode estar fazendo hipoglicemia. E vocês sabem, eu imagino que vocês já saibam, né, o que a hipoglicemia pode causar, ainda mais para um recém-nascido, tá? Então, assim, às vezes a gente acha que tá dormindo porque ele tá satisfeito, se tá muito quietinho por muito tempo, desconfia, tá? Mas é lógico que pode ter outros problemas. Às vezes a criança nasceu ali com algum comprometimento em relação à sucção, ela não consegue fazer a sucção adequada. Então, assim, são diversos fatores, tá? Mas geralmente quando a criança tem alta do hospital, a mãe e o RN tem alta do hospital, a gente já testa todos os reflexos, sucção. Então, assim, a gente já consegue detectar antes da mulher ter alta. Então, geralmente não é isso, tá? Às vezes é a pega incorreta, tá? Mas por isso que a gente tem que observar muito, tá? Se você vê que a criança está dormindo muito, no começo ela vai chorar, porque ela tá com fome. Mas depois que ela parar de chorar e ficar muito quietinha, gente, ela pode estar entrando até em coma, tá? Então, assim, muito cuidado, tá? Alguma dúvida, gente? Isso, ó, a Vitória tá falando que foi isso que o irmão dela teve. Acontece, gente. E a culpa é da mãe? Vocês acham que a culpa é da mãe? A mãe estudou o curso técnico de enfermagem? Ela é obrigada a saber a posição correta de amamentar? O que faltou? Faltou instrução, não foi? Exatamente, faltou instrução. Teve uma falha na comunicação, entendeu? Então, assim, a gente é obrigado a saber das informações e passar para as puérperas, né? Então, assim, a mãe, ela não sabe, gente, tá? Então, não é culpa das mães, tá? Isso aí foi uma falha na comunicação da equipe de saúde, tá? Isso, igual a Kate falou, muitos não orientam. Às vezes está naquela correria, você está cansado, por isso que eu falo para os meus alunos. Mesmo que vocês estejam cansados, né? Às vezes a gente é mal remunerado, mas faça com amor. Por isso que eu acho que quem faz enfermagem, e eu gosto de acreditar nisso, são pessoas que amam. Porque tem sim um amor envolvido, né? Porque vai ver o salário do enfermeiro, vai ver, né? Então, tem sim muito amor envolvido, tá? Na nossa profissão, sim. Então, o que acontece? Até perdi meu raciocínio, fiquei lendo aqui. Há muito amor envolvido. Então, assim, por mais que você esteja cansado, com problemas em casa, né? Você nunca deve transparecer isso lá e nunca deve deixar afetar na qualidade do seu serviço, tá? Então, assim, quem for trabalhar aí nessa área, gente, nunca deixe, até faça um curso específico sobre amamentação para vocês saberem mais, né? Porque é muito importante. Tem muitas mulheres que não têm acesso à informação e é a maioria, porque elas acham que é só colocar a criança aqui e pronto. Não, gente. E ela não tem como ela saber se a gente não orientar.
tá? Então nunca acha que fulano orientou. Passou lá, viu ela tendo dificuldade, não precisa nem tá tendo dificuldade, mas fala, mãe, ó, é assim que faz, entendeu? A gente ensina a técnica do C, você pega a areola, né, comprime ela, forma um C, introduz, né, na boca do RN. Oh, faltou orientação por parte da enfermagem, muitos não orientam. Graças a Deus me orientaram muito bem, deu tudo certo, não sofri nada. A Francislane aí, viu? Não, gente, eu falo assim, só que não é todo mundo, não. Lógico que não. Graças a Deus, eu acredito muito na enfermagem, acredito muito na minha profissão, amo muito ela. Então, assim, e a gente, ainda mais tudo isso que a gente está passando agora, a gente merece ser reconhecido e muito, né? Mas, assim, quando a gente vê alguém fazendo, não dando a assistência que deveria, a gente pega e faz por ela também, se o problema foi esse, né? Então, gente, deu para entender? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ó, a Francislane apareceu, minha letrinha de formiga. Acho que é só a primeira aula, não é? Ela fica brava quando eu brinco com ela. Deu para entender, galera? Mas assim, não deixem de ler o slide, tá? Gente, a turma de vocês está dando para acompanhar legal também? Estão tendo dificuldade em relação aos slides? Porque eu tô vendo que não está entrando muita gente aqui. Ó, hoje fomos em 12 alunos. Alguém comenta lá no grupo alguma coisa? Que está tendo dificuldade de entrar, que está trabalhando? Porque eu fico preocupada. Por mais que eu tenho um canal no YouTube onde eu posto essas aulas. Então, assim, não tem problema. Quem não assistiu, vai assistir lá. Mas às vezes o pessoal nem lá assiste. Eu queria saber, qualquer coisa, gente, vocês falem comigo, tá? Quem tiver tendo dificuldade de acessar o material. Pede por representante, por algum colega, fiquem atentos nas atividades. Teve muito aluno que veio me procurar falando que está sem computador, enfim. Aí eu acabei aumentando o prazo do trabalho. E por conta da situação, né, que a gente está vivendo, realmente tem gente que não tem computador. Eu, na minha época da faculdade, fazia os meus trabalhos no computador da faculdade, então, assim, eu entendo, entendeu? Por isso que eu dei um prazo maior. Mas assim, vamos tentar fazer as coisas em dia. Hoje eu passei um exercício, tá? E lembrando que a prova, gente, é semana que vem já. Hoje é a nossa última aula por videoconferência, tá? Semana que vem é só a recuperação, depois eu vou dar os resultados. Semana que vem é só a prova, depois eu vou dar os resultados. E quem ficou de recuperação vai fazer a recuperação, tá? Mas o nosso encontro já acabou. Quem fez todos os exercícios fez, tá com o ponto garantido, tá? Quem fez o trabalho fez, também tá com o ponto garantido, tá? Eu ainda vou corrigir, mas eu já vi todo mundo que me enviou, tá? Exceto essas pessoas que falaram comigo que teve problema em relação ao computador, aí eu estendi o prazo, mas assim, tem hora que eu fico preocupada, tá? Porque tem gente, mesmo assim, tem muita gente que não fez. Aí eu não sei se desistiu do curso, mas é isso aí. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Então, tem umas pessoas que falaram comigo, gente, eu dei o prazo até fim de semana, tá? Eu dei um prazo um pouquinho maior por conta da questão do computador, tá? Então, assim, não deixem de fazer, porque depois que eu fechar a nota, não vai ter como, tá? Eu ainda tô demorando para fechar ver um de vocês. Eu vou fechar esse fim de semana. Então, assim,
Quem não me enviar até fim de semana, eu realmente não vou ter como fazer nada. Tá? Eu vou fechar a nota da AV1 de vocês. A AV2 vai ser na próxima aula. Vai ser na plataforma do ITEC, a prova online. Tá? Então, assim, quem não me enviar nem o trabalho, nem os exercícios, aí, infelizmente, eu não vou... Vai ficar sem nota de AV1. Tá? Então, gente, Kátia, que é representante da 21M, da outra turma, quem que é o representante? Mesmo? Tá aqui, representante? Enfim, se tiver alguém da outra turma, Mariana tá aí? Se a Mariana não tiver, Kaique, você dá a informação mesmo. Reforça que próxima aula, é a prova já, tá? Hoje tem exercício também. Toda aula, quem for meu aluno sabe que toda aula eu passo o exercício. Tá? Então façam, né? Mas o exercício de hoje é lógico, né, que vocês podem entregar até fim de semana também. Mas os outros, gente, principalmente, os outros exercícios principalmente, tá? Então é isso. Se tá tudo certo, se deu para todo mundo enviar, então eu vou desligar aqui, tá, gente? Ó, então foi um prazer, né, trabalhar com vocês esse tempo aí, né? As nossas aulas já acabaram aqui por videoconferência, vocês não irão me ver mais, mas assim, espero de coração que tudo isso passe, que vocês enfrentem tudo isso, não desistam do curso, tá? Agora vocês estão vendo como a nossa profissão está sendo valorizada e se Deus quiser daqui para frente, ó, a gente vai evoluir muito nessa questão. Então, assim, não desistam do curso, tá? Tô aí para isso, tá? Qualquer coisa aí, tô aí. Tá bom, gente? Então é isso. Tchauzinho.